Vamos falar sobre luto? Ninguém quer falar sobre perdas, tampouco falar sobre o luto. Eu percebo nos meus atendimentos enquanto psicóloga que as pessoas relutam muito ou fogem muito desse tema. Talvez por medo, talvez por desconhecimento, talvez por não saber lidar com a morte ou saber lidar com a perda. E por isso eu decidi gravar esse vídeo para falar mais sobre o luto. O que é o luto, afinal? Quando um luto termina, uma longa tristeza que envolve o luto, é caracterizada uma depressão? Como ajudar alguém que está enlutado? Essas e outras são perguntas que se faz quando se perde alguém, ou quando tem algum amigo, alguém próximo que perdeu alguém. Então, falar sobre isso, eu vejo que tem uma importância muito grande. E essas perguntas eu vou estar respondendo aqui para que a gente possa falar um pouco a respeito e conhecer um pouco mais sobre o luto. Uma frase que eu acho que é bem importante de ser dita é que não precisamos ter medo de vivenciar o luto. E quem não vive o luto, vive de luto. Essa é uma máxima da psicologia, quando ela já de cara diz, precisamos vivenciar o luto, para que a gente possa, sim, elaborar essa perda. Então, o que é o luto, afinal? O luto é um processo de elaboração de perda. De acordo com a psicologia, o luto não é e nunca deve ser caracterizado como uma doença, assim como tristeza não é depressão. E não tem um tempo cronológico para terminar. Então, essas são características principais do luto, né? Nós não fomos ensinados a lidar com a morte e, por isso, a gente acaba não sabendo, muitas vezes, nem orientar e nem encarar ela com naturalidade. Afinal, a gente tem um compromisso cultural com a nossa felicidade, não é? Um compromisso em sermos felizes e fazer os outros felizes. Então, diante desse contexto, é natural que a gente fuja do luto, ou que a gente fuja da dor, né? Eu percebo nos meus pacientes que eles acabam tendo um medo de expressar essa dor, como um sinônimo de fraqueza ou uma interpretação errada, né? É muito comum as pessoas quererem se livrar rápido da dor e, por isso, equivocadamente evitam vivenciar o luto. E isso pode ter um prejuízo na vida muito grande, né? Então, é preciso saber falar sobre o assunto, né? E nos prepararmos também para isso. É muito comum que tenha alguns equívocos sobre o luto. Por exemplo, eu ouço falar com muita facilidade, de uma forma muito comum, né? Aliás, que as pessoas falam, tal pessoa perdeu um filho e entrou em depressão. Tal pessoa perdeu um marido e entrou em depressão. Na realidade, uma pessoa ela pode estar muito, muito triste e isso não ser depressão, né? O luto faz parte do processo. Um outro equívoco que eu escuto, por exemplo, é o luto é muito complicado ou não tem fim nunca, né? Um luto complicado não é definido pelo tempo de duração, mas pelo processo de elaboração sobre a morte, né? Trata-se da compreensão que a pessoa tem, né? Que o enlutado tem, de que a pessoa morreu e que ele tem que seguir em frente. Então, às vezes isso demora tempo para acomodar e a pessoa precisa passar por todo o processo de luto para que ela possa compreender. E esse processo envolve um tempo que não está definido e é diferente para cada um, né? Existem vários processos do luto, seja a lamentação, a incredulidade, a negação, enfim. Vou falar ainda mais sobre isso num outro momento. Mas hoje eu gostaria de enfatizar de que a gente
tira, né, a morte da nossa vida e não sabemos o que fazer com ela. Então, o que é importante a gente compreender sobre isso? Que o processo de elaboração de perda, que é o luto, é algo natural e necessário para a nossa vida. E que a gente deve sim experienciar, vivenciar ele para que a gente possa ter uma vida com mais equilíbrio no pós-perda, né? Eu percebo nos meus pacientes que, primeiramente, eles não gostam de expressar a dor. É como se eu preciso ser forte, eu preciso parecer forte. E isso pode ser um erro, principalmente diante de crianças, né? Eu não posso mostrar a tristeza, eu não posso demonstrar nada, eu tenho que ser forte. Na realidade, ali a gente já ensina a criança de que a morte, ela faz parte, né? E o processo doloroso, ou a tristeza, não tem nada de errado num período de luto, né? Um outro equívoco que eu percebo é que evitar falar não ajuda. Então, falar sobre o assunto é também um processo de elaboração, né? Um outro ponto é a questão do tempo que leva. As pessoas dizem, Tânia, quanto tempo leva um luto? Eu já vi pessoas tendo elaborado muito bem um luto em questão de, às vezes, 1, 2, 3 anos, já estar acomodado, e 10 anos depois não estar acomodado, ainda estar num processo forte de luto. Então, é um processo de cada um, né? Então, existe muita diferença na forma de elaborar e de expressar o luto, de acordo com as vivências de cada um, de acordo com as experiências que eu trago na memória, na minha vida, da forma com que eu já experienciei perdas e da forma que eu fui ensinada ou que eu vi as pessoas a se comportarem diante de perda, diante do luto. Mas vou estar falando mais sobre isso. O que eu gostaria de dizer é que é importante e vital que a gente possa vivenciar, que a gente possa dar espaço para que o luto aconteça. E o luto não está relacionado apenas a perder uma pessoa. O luto podemos, por exemplo, estar de luto pela morte de um casamento, um término, uma separação, a perda de um emprego, o luto por uma catástrofe, né, por algo importante de um grande valor na minha vida. Tudo isso são formas de luto. E às vezes a gente quer estar bem sempre, quer forçar estar bem e não vivenciamos o luto de uma maneira eficiente, de uma maneira natural e vital. Então, que a gente saiba que quando eu não experiencio o luto, eu vivo de luto, tá certo? Vamos vivenciar as nossas perdas de uma forma natural e isso vai trazer benefícios para a nossa vida, tá certo? Não tenha medo de experienciar o luto e não tenha pressa para que ele passe, tá bem?